Bom, leitores do Correio Brasileiro, estamos aqui com o Luiz Fernando Carvalho, né, diretor do filme baseado na Clarice Lispector, né, Paixão Segundo GH, que é um filme esperadíssimo, né, eu acho que há muito tempo. Começo te perguntando, ela indica o romance para as almas já formadas. Eu pergunto para que tipo de espectador tu recomenda o teu filme, Os Desarmados. Os Desarmados. O que seria Tá. alma já formada, né, Ricardo? Alma já formada seria aquelas pessoas desarmadas. Eu acho que só uma alma formada chega ao ponto de desarmar-se, ou já nascer desarmada, né? Desarmados que não precisam de nenhum estatuto acadêmico, nenhum grande saber, né? Estão mais plugadas com o livrão da vida, né? E com menos teorias e etc, etc, etc. E, inclusive, há uma diferença entre esses dois autores que são contemporâneos, né? Nesse sentido que você perguntou, entre Guimarães Rosa, o grande Guimarães Rosa, e a grande Clarice Lispector. Um tematiza um mundo masculino de guerras no meio do sertão, e o outro é uma crise fraturada, né, do feminino. Então, enquanto para Guimarães ele diz, Riobaldo diz, se Deus vier, que venha armado. Se Deus vier, que venha armado. Clarice diz, se Deus vier, que venha desarmado. Bom, tu tocou num ponto chave de uma outra pergunta minha, porque eu ia perguntar, diante desse momento tão colapsado, de uma certa maneira, que a gente vive na nossa sociedade, eu identifiquei uma coisa que me intrigou de uma certa maneira. Eu sei que se trata de um livro de 64, mas fica muito evidente uma parte lá que eu não lembro de ter tido contato com as cores verde e amarela do piso e do chão, e depois a gente vê a bandeira do Brasil naquela porta. Isso me chamou um pouco a atenção no sentido de que tu falava também, a Clarice fala sobre a pata humana, quer dizer, meter a pata humana. E a gente está num momento muito de confronto, de conflito, e aí tu falou exatamente dos desarmados. Eu te pergunto, é, é proposital trazer isso nesse momento, enfim, que se completa 60 anos, né, da questão do golpe, e ao mesmo tempo, se essas figuras ali, o verde e amarelo emblemático, representa o que para ti nos dias de hoje? Bom, sem dúvida nenhuma, trata-se de um texto escrito em 1964, em plena ditadura militar, mas com uma crítica veemente a todo esse sistema de poder, que também, por sua vez, é um sistema constituído por homens e para os homens, pelos homens e para os homens, né? E dentro desse sistema há essa questão bélica do poder, né? A questão das cores, do verde e amarelo, foi uma enorme coincidência. Há uma amiga minha que diz que foi a mão de Clarice que colocou ali. Quando eu fui escolher a locação, aquela bandeira do Brasil estava presa, já era um jornal velho, preso na porta do quarto da doméstica, da locação que eu estava visitando. Entre as várias, aquela ali tinha aquela bandeira do Brasil presa. Uma bandeira que devia ser, aquele apartamento não estava sendo usado, aquela bandeira devia ser, talvez, da última Copa do Mundo, uma coisa desse tipo, talvez. Né? É, enfim, ela estava lá, a cenógrafa imediatamente me perguntou, tira isso daí? Aí eu falei, não toca nisso. Eu falei, É, não toca nisso, por quê? Porque acho que todas as coordenadas, as questões que serão refletidas, debatidas, desconstruídas, apresentadas ali dentro daquele espaço, né, representam as injustiças todas do nosso país, né? São as coordenadas das injustiças todas, né? E a própria barata, ela é uma espécie de receptáculo, né? Ela não é uma metáfora só, barata é isso, naquilo. Não, são muitas coisas na barata. Ela recebe várias leituras, né? E a primeira leitura muito fundamental de ser feita
é uma leitura sociológica, né? Que dá é, conta dessa posição da elite versus os precarizados, a mulher negra, enfim, todos os periféricos, né? Os excluídos do mundo, sejam eles de categoria de gênero, de raça, de religião, seja o que for. Né? Olha o que está acontecendo no mundo agora. Olha a faixa de Gaza, olha, né? Olha, enfim, aí em Brasília, né? Olha como temos que avançar e que resistir para que não hajam retrocessos, né? Olha o que está acontecendo na Argentina, olha o que está sendo apontado nos próprios Estados Unidos, né? Então, essa questão sociológica é muito importante e ela sempre esteve assim colocada de forma muito sutil nas linhas e nas entrelinhas. E talvez tenha sido este o ponto em que Clarice entendeu que a literatura dela deveria lidar naquela época, né? Mas hoje eu estou filmando com a mão da história. A mão da história, com H maiúsculo, está me ajudando a segurar a câmera ali, entende? Então é nossa função reescrevermos a história, né? E o que Janair fez, a personagem da doméstica, é exatamente inscrever-se na história. Aquele desenho escrito a carvão, desenhado a carvão, é uma inscrição ancestral, é uma inscrição que propõe uma nova epistemologia, um novo pensamento do mundo, uma nova encruzilhada para o mundo, novas possibilidades, novas perspectivas, né? E com isso ela se inscreve na história, ela passa a ter uma ação detonadora de toda a desconstrução de GH. Se você fosse me perguntar então, que monólogo é esse? Qual é a síntese desse monólogo? O que Janair ensinou? Qual foi a dica que Janair deu a GH? Janair ensinou a revolução para GH. Diz que a revolução somos nós mesmos. Precisamos partir de nós mesmos, né? Precisamos reevoluir enquanto gênero, inclusive, enquanto É, espécie humana. a pergunta é com relação a essa barata que tem um toque muito orgânico, muito forte. Te pergunto, barata é um elemento fotogênico em alguns momentos e que closes e que ensaio foi feito em cima dessa barata para que funcionasse, não ficasse uma coisa grotesca. E, ao mesmo tempo, chegamos no outro extremo, que é a beleza incondicional e insuperável da Maria Fernanda. Não estou querendo contrastar a barata com a Fernanda, mas a minha pergunta é a fotogenia da barata e esse despojamento da Maria Fernanda em alguns momentos, né? Então, perfeita essa colocação, porque essa é uma das coordenadas do romance, né? O imundo do mundo, né? Afinal de contas, o que significa o imundo do mundo? O imundo do mundo são todos aqueles excluídos, né? Então, como princípio, a barata seria imundo. Então, eu fiz um deslocamento estético mesmo. A barata começa imunda e ela vai se tornando uma joia rara, vai se tornando um caramelo, ao ponto de despertar o desejo de se comer. É também sobre comer que se fala nesse filme. Comer no sentido de se aproximar de uma substância e ingerir essa substância antropofagicamente e se tornar aquela coisa sobre a qual você ingeriu. É um movimento antropofágico. E a Maria Fernanda também faz esse movimento inverso. Ela começa como uma figura quase que veneziana, viscontiniana, de uma beleza clássica, absurda, e essa é uma das razões, além do seu talento, de eu ter escolhido a atriz, e vai se desconstruindo, os seus cabelos vão virando antenas, vai se desglamorizando, vai se descompondo, né? Enquanto beleza clássica, né? E vai acessando o inumano dentro da pessoa. Então, esse deslocamento de algo que tem uma premissa de ser imundo, de se tornar quase que uma bala de caramelo, né? E da beleza clássica, e se tornando algo imundo, algo que possa, inclusive, questionar a ideia da beleza, né? O Visconti dizia, o cineasta dizia que ao nos
nos depararmos com a beleza, estamos inevitavelmente diante da morte. Então, é um pouco esse o movimento que, que eu fiz com a beleza da. Me propus a fazer com a beleza da Maria Fernanda. Né? E ao nos aproximarmos do imundo, descobriremos que o imundo não é imundo. E se o imundo não é o imundo, toda a ordem, toda a moralidade que constitui esse sistema que aí está nos oprimindo até hoje, com suas leis, suas palavras de ordem, ele desmorona. Tu falou em Visconti, é muito óbvio essa referência tua, eu digo no sentido de que a gente percebe que é uma pessoa que bebe muito dele, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu percebi muita coisa de Bergman lá, né? Assim, a gente vê o próprio quadro, 16 milímetros, de uma certa maneira, e elementos sacros lá que remetem também a Bergman, de uma certa maneira. São cineastas realmente muito caros para ti? E existe alguma pontuação de cinema nacional também para uma pessoa que fez uma obra que é uma obra-prima como Lavoura Arcaica, né? Tipo, Oh, querido, obrigado pelo teu olhar, mas eu não trago nenhum pressuposto cinematográfico. Talvez eu só tenha que te dizer isso, nenhum pressuposto cinematográfico. Eu parto a partir de um ritual prévio, que é simplesmente uma tela em branco. preencher essa tela em branco, né? Cheguei a Sim. um ponto também que eu acho vital, que eu não sei quanto tempo temos, mas ela fala que só a realidade é delicada e ela bota muito peso na irrealidade e na imaginação. E nisso a gente chega na metalinguagem que está lá em algum momento do teu filme. Eu te pergunto, é muito contrastante a realidade contra a ficção, mas a realidade se fala também no sacrifício do artificial para chegar ao essencial, que é uma parte também do texto. De que realidade tu acha que é feito o teu projeto? Meu projeto ele parte da realidade que é o real, né? O real é a matéria-prima, né? E o cinema é a linguagem em que eu vou me aproximar dessa matéria-prima. É através do cinema que eu me aproximo dessa matéria-prima, que é a vida. Né? Mas, ao me aproximar, assim como Clarice, né, eu estou sempre voltando com as mãos vazias. Eu não trago nenhum resultado, eu não parto dessa ideia de, de êxito, nada disso me responde totalmente a essa aproximação, né? É, dessa matéria-prima chamada realidade. Eu estou voltando, retornando, sempre com as mãos vazias. Mas, como ela mesmo diz, eu volto com o indizível. E o indizível é um elemento que me interessa. O indizível e o invisível. Bom, te agradeço demais aí pela participação. Obrigado e parabéns pelo filme, viu? Muito obrigado. Valeu, Ricardo.